Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, nos reunimos, ainda que virtualmente, para glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo, render a nossa vida diante do seu altar, entendendo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, aquele que era, que é, sempre será Deus. Tem o seu trono inabalável, e o seu domínio se estende de geração em geração. Adoremos, pois, o nome do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos em sua presença. Adoremos ao nome do Senhor, cantando que Ele é grande, grande, grande. Nós queremos engrandecê-lo diuturnamente. O nosso prazer é bendizer o nome do Senhor. Cantemos então, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e mundial de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Cante a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, todo o ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador.
cânticos e júbilos, pois tu és o Deus criador, pois tu és o Deus criador, pois tu és o Deus criador. Neste momento aí, você também pode adorar o Senhor, entendendo que Ele é Deus e Ele é quem recebe a nossa vida diante do seu altar com uma oferta doce, suave, agradável às suas narinas. E nós nos entregamos ao Senhor nesse momento de corpo e alma, verdadeiramente com o nosso canto, com a nossa vida. E quando eu digo da nossa vida, eu também falo sobre as finanças. A gente precisa aprender a adorar o Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, rendendo a Ele toda a honra e glória, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem sustentado a sua casa, e a igreja também precisa ser sustentada. E por isso, você que é membro da IBAN precisa entender que é necessário que você contribua nessa obra, nessa causa, ou para essa obra, para essa causa. Então, faça aí agora a sua transferência, adorando o nome do Senhor, dizendo que Ele é grande, eterno, e o seu domínio, como eu comecei dizendo, se estende de geração a geração. Contribua alegremente, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso nesse momento. Seja o Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor quer falar com você essa noite. Você não pode ficar sem ouvir a voz do Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é uma noite feliz, ou é um momento feliz, um momento muito alegre, onde nós iremos juntos glorificar o nome do Senhor, porque Ele verteu o sangue dele na cruz. Hoje é uma noite de ceia, um momento de ceia. Nós entendemos que o Senhor é o Deus de todo poder, que é aquele que verteu o sangue na cruz e que nos une. Eu acho até que nós podemos cantar alto preço. Vamos cantar juntos, alto preço. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, ouça agora a palavra do Senhor, que será transmitida pelo pastor Adaías. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós nos encontramos via vídeo. A razão, eu tenho repetido aqui continuamente, é por conta da doença Covid-19, a pandemia do novo coronavírus, que vamos aos poucos, com a graça de Deus, enfrentando e superando. Sabemos que a situação não é fácil, temos dias melhores, dias piores, mas Deus tem nos dado graça e nós vamos superando. Eu sei que mesmo distante, nós estamos juntos na oração, juntos na comunhão, juntos na presença do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas falas sobre as parábolas do Senhor Jesus, e estaremos hoje trabalhando o capítulo 15 de Lucas, que nos fala sobre a parábola dos pródigos. E é isto que nós faremos agora. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a direção do seu bom Espírito para este momento de ministração da palavra de Deus. Querido Deus, nós estamos na Tua presença, eu aqui no templo vazio da IBAN, e o Teu servo, a Tua serva, em sua residência. E nosso Deus, nós vamos aqui estudar juntos a Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que nos concedas a iluminação do Teu Espírito para que a exposição da palavra seja clara e ela tenha uma mensagem ao nosso coração. Que o resultado desta palavra seja que o Teu servo, a Tua serva, as famílias da Tua igreja e das pessoas que porventura acessarem este vídeo possam ser consoladas. Que a Tua bênção esteja sobre cada família, Senhor. O Teu cuidado, a Tua presença real. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, o primeiro versículo e o segundo dizem assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Lucas, capítulo 15, verso 11. Em diante. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recebera, o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta parábola dos pródigos, comumente conhecida como a parábola do filho pródigo, mas, no meu entendimento e de outros comentadores, esta é a parábola dos pródigos. Porque aqui nós temos o pai, que é pródigo, o filho mais novo, que é pródigo, e o filho mais velho, que é pródigo. O pai é pródigo na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, na sua benignidade. O filho mais novo é pródigo na sua vida desregrada, na sua vida de distanciamento do pai, na sua vida de não valorizar os bens do pai, de não valorizar aquilo que importava à família. O filho mais velho é pródigo no seu legalismo, na sua disposição de ser rigoroso no cumprimento dos seus deveres, pródigo no rigor de tudo o que fazia. Então temos um pai que é pródigo em misericórdia, um filho mais novo que é pródigo no pecado, e o filho mais velho que é pródigo no rigor do cumprimento das regras. Esta parábola é proferida pelo Senhor. Este ensinamento, esta história é contada dentro de um contexto. O contexto da parábola são os 2 primeiros versículos do capítulo 15
de Lucas, que diz que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E as autoridades protestavam contra isso. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo que o Senhor recebia pecadores e comia com eles. Então este é o contexto. Publicanos, cobradores de impostos, publicanos e pessoas pecadoras, pessoas de má fama, se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E os escribas e os fariseus murmuravam contra o Senhor Jesus. A razão da murmuração era que Jesus se assentava com esta gente, gente de má fama, gente mal vista pelo povo hebreu, para comer com estas pessoas, para se assentar à mesa com estas pessoas. Porque o sentar-se à mesa era no mundo antigo, e no nosso, em certo sentido, também é, um momento de comunhão, um momento de fraternidade, um momento de encontro, um momento de perdão, de estender a mão. Se você convida alguém para adentrar as portas da sua casa e assentar-se à sua mesa, é porque você está dando a destra da comunhão àquela pessoa. Era isto que o Senhor estava fazendo, estabelecendo comunhão com gente de má fama, com publicanos, cobradores de impostos, que eram mal vistos pelos judeus, e com pecadores indiscriminadamente. Autoridades judaicas e, portanto, os fariseus e escribas estranharam. Esta gente não poderia assentar-se à mesa do mestre. Se este homem é um mestre, se Jesus Cristo era um mestre vindo da parte de Deus, então não podia ele compartilhar a mesa, símbolo de comunhão, símbolo de igualdade, de fraternidade, símbolo de misericórdia e de perdão, com esta gente de má fama. Este é o contexto de, pelo menos, outras parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola dos pródigos. Este é o contexto. Pessoas de má fama se assentavam na mesma mesa com o Senhor Jesus para comer. Escribas e fariseus viram aquilo com maus olhos. Este homem não pode ser um profeta, não pode ser um enviado de Deus, um mestre da parte de Deus, porque ele se assenta à mesa com gente de má fama. É neste contexto que Jesus conta estas três parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola dos pródigos. E o que o Senhor quis ensinar com esta parábola, né? Qual é o sentido da parábola dos pródigos? Na história que Jesus conta, o Pai representa a Deus, que em Cristo quer acolher a humanidade. O Filho mais novo representa as gentes do mundo, com as suas fraquezas, os seus pecados. Representa os publicanos e os pecadores. E o filho mais velho representa as autoridades judaicas, o povo hebreu, aqueles que cumpriam, entre aspas, com rigor,
a lei de Moisés. Este é o quadro, o cenário da parábola dos pródigos. O pai representa o Deus misericordioso que vai ao encontro do pecador nas suas fraquezas. O filho mais novo representa todos os pecadores indistintamente, todos que são mal vistos, independente da sociedade que viva, no caso específico aqui, a sociedade judaica. E o filho mais velho, representa o povo hebreu, os judeus, em especial fariseus e escribas. Fariseus e escribas, que se achavam cumpridores com perfeição da lei de Deus. Jesus conta essa história de um pai a quem o filho mais novo, sem ter direitos, lhe exige o direito ao bem mais precioso que se tinha, que era a terra que foi doada por Yahvé, a terra que manava leite e mel. Uma porção desta terra. Este filho mais novo despreza a bênção da terra. Lembremos-nos que Jesus Cristo está falando a uma comunidade agrária. Uma comunidade que vivia do plantio e do pastoreio, da criação de animais. A uma comunidade rural, a um povo que tirava da terra o seu sustento. E, portanto, a terra era um bem extremamente precioso ao povo judeu. Lembremos-nos também que, diante do Senhor, ouvindo esta parábola, este ensinamento, essa história, estavam ali fariseus e escribas, autoridades do povo hebreu, que o censuravam por estar também sentado a uma mesa, e portanto estes também ouviam a parábola do Senhor, os pecadores e publicanos. E Jesus lhes conta isso, a história deste rapaz que confronta o seu pai com a exigência de que os bens deveriam lhe ser entregues. Porque ele queria gastar aquilo, ele queria viver uma vida cheia de prazeres. E como vimos aqui, de orgias, uma vida pregressa, envolvida completamente em tudo aquilo que o instinto humano, animalesco, busca. Ele foi para os prazeres, ele foi às meretrizes, ele foi às farras, ele gastou, jogou fora todos os seus recursos. Ele foi pródigo em gastar. Eis aí, o filho pródigo, ele gastou de qualquer maneira todo aquele recurso, vivendo de qualquer maneira, vivendo no pecado. Ele foi para, como dizem, o mundão, ele foi se divertir, ele foi para as baladas, ele pegou aquilo que era sagrado e desperdiçou com o pecado. Ele viveu uma vida de promiscuidade, de prostituição. Ele se envolveu com gente de má fama, com gente ruim. Ele foi viver de qualquer maneira, vivendo dissolutamente, gastando os teus bens, pai, como disse o filho mais velho, com meretrizes. A vida daquele rapaz foi um grande arraso, é claro. Ele foi pródigo no pecado. É que a vida sempre manda conta. Quer queiramos, quer não, tem uma conta a pagar. Quer achamos que é certo ou errado, tem uma conta a pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Então há sempre uma conta a pagar. Quem vive dissolutamente, quem é pródigo no seu pecado, quem gasta os bens da família de qualquer maneira, como diz aqui a história dos pródigos, vai ter uma conta a pagar no final.
E aquele rapaz teve a sua conta a pagar. Pode se acreditar em Deus ou não. Pode se viver na contramão do que o Evangelho diz. Mas, ao fim e ao cabo, terá uma conta a pagar. Os resultados da vida que se leva neste mundo virão. Certíssima a palavra de Deus dita nos lábios do apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. Pode-se ser judeu ou gentil. Pode ser baiano ou carioca. Rio-grandense ou paulista. O salário do pecado é a morte. Independente de quem quer que seja. Se a pessoa crê em Deus, vai ter que pagar a conta. Se a pessoa não crê, terá que pagar a conta. O salário do pecado é a morte. Então, o filho mais novo foi pródigo no desperdício dos bens da família, foi pródigo nas suas fraquezas, foi pródigo em se entregar aos vícios, foi pródigo em desperdiçar, foi pródigo em se prostituir, foi pródigo em viver dissolutamente. Mas isto viria consigo, traria uma consequência, que é claro, o empobrecimento, a destruição das riquezas que ele adquiriu ao receber do pai a parte da sua herança. Pai, dai-me parte da herança que me pertence. E o pai dividiu entre eles os bens, e ele se foi e gastou de qualquer maneira. E diz o texto que acabamos de ler, de Lucas 15, que veio uma grande fome sobre aquela região, e aquele rapaz passou a viver uma vida muito difícil e foi se agregar a um criador de porcos. Lembremos-nos que os porcos eram também animais impuros, na lei judaica, era uma atividade indigna cuidar de porcos entre os judeus. Nenhum judeu que se prezava, nenhum judeu que enfim, queria se sentir importante, ou que era uma pessoa importante, iria se dar o desprazer de cuidar de porcos. Aquele rapaz foi cuidar de porcos. O fim da sua prodigalidade foi cuidar de porcos. Ele foi pródigo em desperdiçar, e ele agora, no momento de dificuldade, ele cuida de porcos. Agora, diz o texto que este homem, que foi pródigo no pecado, se arrepende. E lembra de todas as bênçãos que tinha na casa de seu pai. Agora, caindo em si, atina com a grande besteira que fez. Ele estava alimentando porcos e tinha desejo de se alimentar com as alfarrobas que os porcos comiam. E nesta situação de miséria ainda lhe era negado que comessem a comida dos porcos. E é no momento, num estado de miséria total, que ele se lembra da fartura que tinha na casa do pai. E ele diz: eu vou sair de onde eu estou, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei perante os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faz de mim como um dos teus trabalhadores. Porque aqui em tua casa, pai, tem fartura. E é isso que ele faz, ele reconhece. Aquele rapaz fez tudo errado, mas
ele atinou, ele reconheceu a sua fraqueza. Ele foi pródigo na sua miséria espiritual e no seu envolvimento com o pecado. Mas agora ele reconhece, caindo em si, ele reconhece a sua fraqueza. E ele se levanta do seu estado de miséria. Já dizia, ou já diz o adágio, que pecar é humano, mas permanecer no pecado, no erro, errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Ele reconheceu, foi no fundo do poço, no seu estado de miséria. Foi pródigo também da sua desgraça. Passou a alimentar porcos e, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm alimento com fartura e eu aqui passando necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei perante os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. Mas o pai, também pródigo, pródigo na sua graça, pródigo na sua misericórdia, pródigo na sua bondade, pródigo no seu desejo de buscar o perdido, pródigo em encontrar aquele que está perdido, a ovelha perdida, ele vai e busca. A dracma perdida, ele busca também homens perdidos. O pai pródigo em receber de volta o seu filho. Diz o texto que acabamos de ler, que o pai fitava a estrada por onde o filho foi, esperando um dia o seu retorno, desejando o retorno do filho. Porque, como disse, pródigo em seu amor, o amor incondicional, o amor que se derrama em favor do miserável, do necessitado, daquele que reconhece a sua desgraça e se volta para ele. O pai, ávido de conversão, ávido de reencontro, ávido para abraçar, para acalentar, para cuidar, para curar, para restaurar, para libertar, para transformar, para trazer de volta a casa. Ávido por comunhão com o filho. E o moço, pródigo nos seus pecados, reconhecendo as suas fraquezas, ele vai ao encontro do pai. E diz o texto que o ancião, ao avistar de longe o filho, maltrapilho, destruído, maltratado, mas arrependido, ele perde a compostura de ancião, né? E corre em direção ao rapaz. Esquece os protocolos sociais de que o ancião andava pausadamente, demonstrando a sua cadência de cidadão. Ele corre, vai ao encontro do filho, o abraça e o beija. E manda matar o novilho cevado. E manda dar-se uma grande festa. E deseja que o filho tome um banho, ponha uma roupa limpa e que se coloque no seu dedo um anel. Ele restaura. O filho que, ao chegar, diz: pai, eu pequei, eu falhei, eu fracassei, eu me dei mal. Eu fiz tudo errado, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, meu pai, e eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores, porque o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é fidelidade, o Senhor é presença, o Senhor é cuidado,
o Senhor é fraternidade, o Senhor é segurança, o Senhor é bem-estar. Me receba. E o Pai o restaura a comunhão. O filho foi pródigo no seu pecado e na sua miséria. Mas o Pai, pródigo em amor, pródigo em misericórdia, aquele que se excedeu em misericórdia, se excedeu em bondade, se excedeu no desejo de reencontrar o filho, de lhe restaurar a comunhão. O Pai pródigo, que recebe de volta o filho e o acolhe com amor. Não levou em conta os bens desperdiçados da família. Manda dar uma festa, celebra. É disso que fala a ceia. A ceia fala do Deus pródigo, em bondade, em ter enviado o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não para destruir os humanos, mas para os restaurar a comunhão com Ele. Deus nos deu o que tinha de melhor. Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para vir ao nosso encontro, no nosso estado de miséria, para nos restaurar a comunhão. O Deus pródigo que vai ao encontro dos humanos, se excedendo em misericórdia, excedendo-se em bondade, em desejo de curar, em desejo de restaurar a comunhão, de transformar a miséria em festa, em celebração, em alegria, em canto, em dança. E é exatamente isto que o Pai faz. Ele perde a compostura de ancião, corre ao encontro do filho e o abraça gostoso e o restaura e faz uma grande celebração, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se reachou. O filho mais velho, pródigo no cumprimento do dever, pródigo no rigor de cumprir as ordens do pai, pródigo em economizar, pródigo em fazer tudo certo, pródigo em não perder um minuto, pródigo em madrugar, pródigo no seu rigor no relacionamento com o pai, pródigo em ter pensamentos rigorosos quanto à ação do pai. O filho mais velho era pródigo no seu legalismo, pródigo no seu medo do pai, pródigo em observar as regras como elas deviam ser cumpridas com rigor. E o filho mais velho, tão pródigo no rigor ascético, tão pródigo no fazer cumprir as regras, ao voltar da sua árdua atividade diária, ele vê o alarido, ele vê a dança, ele escuta a música, ele se recusa a entrar. E cheio de ressentimento para com o pai, ele se recusa. Ele se informa do que está acontecendo e fica totalmente frustrado com o pai. Ele não entendeu porque, tendo ele sempre uma vida de rigor ascético, uma vida de cumprimento das regras, e nunca houve uma celebração, nunca houve uma festa em sua homenagem. Então,
Ele era pródigo no seu rigor para consigo mesmo, pródigo no seu distanciamento para com o pai, pródigo em cumprir regras. E agora ele se decepciona com o pai, quando vê que o pai manda fazer uma grande festa para receber o filho que gastou as riquezas da família vivendo dissolutamente, gastou com meretrizes. O pai que era pródigo em amor, pródigo em bondade, pródigo em misericórdia, vai também ao encontro deste filho que é legalista, que cumpre as regras, mas que não tinha comunhão com o pai. Que o interessante desta parábola dos pródigos é que ambos os filhos estavam distantes do coração do pai. Um pródigo no pecado e quis ir para longe do pai. Quis se afastar mais e mais do pai. Ele não tinha comunhão com o pai. O filho mais velho, pródigo no seu legalismo, mas nunca esteve próximo do coração do pai. Nunca teve comunhão profunda com o pai, porque nunca se achou no direito de fazer uma grande festa, embora todas as riquezas e os recursos da família estivessem à sua disposição. Mas o pai vai ao encontro do filho mais velho também e diz: olha, todos os meus bens são teus. Você pode dispor de todas as bênçãos que eu tenho para você. Você pode dispor de tudo. Tudo que é meu é teu. Por que você está tão chateado? Por que você não quer entrar e celebrar conosco? Por que você não celebra a vida? Por que você só celebra a letra? Por que você só celebra a morte? Por que você só celebra o rigor? Por que você só celebra o tempo? O cumprimento de regras? O cumprimento da lei? Mas você não celebra a cura? Você não celebra a restauração? Você não celebra o perdão? Você não celebra a comunhão? Você está distante de mim também. Interessante também desta parábola dos pródigos é que aquele que é pecador e se reconhece pecador e volta para casa, ele é recebido na comunhão e ele entra para a festa com o pai. Mas aquele que era legalista, era cumpridor do rigor, este se recusava a celebrar com o pai. A parábola não diz que o pai conseguiu convencer o filho mais velho a entrar para a festa. Infelizmente. Isto ficou em aberto na parábola. O que a parábola quis ensinar aos fariseus e aos escribas era que Deus em Cristo os convidava também para a festa. Eles precisavam abandonar o legalismo. Eles precisavam abandonar a presunção. Os publicanos e pecadores se assentaram na mesa com o Senhor. Quiseram ouvir o Senhor. Os fariseus e os escribas o tempo todo ficavam cheios de reticências para com o Senhor. Dúvidas para com o Senhor. Afastados, censurando o Senhor. Murmuravam os escribas e fariseus que Jesus, é assim que começa o capítulo 15 de Lucas, que Jesus comia, se assentava na mesa com publicanos e pecadores. Eles não estavam prontos a ouvir o Senhor, mas a censurar o Senhor. Eles não estavam abertos à comunhão, à confissão, ao abandono de pecados, mas eles estavam ali para se colocarem numa posição de juízes do Senhor. E me parece que hoje também, por vezes, muitos se acham juízes dos procedimentos divinos e estão ali para julgar a ação de Deus.
A ceia nos fala do Deus que nos convida ao arrependimento. Convida aqueles que se acham certos a que se arrependam. Convida aqueles que se acham errados que se arrependam. Convida a todos à comunhão profunda com Ele. A questão não é se alguém faz tudo certo ou se faz tudo errado. A questão é que quem faz tudo errado deve arrepender-se e buscar a comunhão profunda com o Pai. A questão é que aquele que faz tudo certinho deve arrepender-se e buscar a comunhão profunda com o Pai. A questão não é se está se fazendo certo ou errado, é se busca comunhão profunda com o Pai. Porque conversão é isto, é buscar comunhão profunda com o Pai. Deus é pródigo na sua misericórdia quando alguém se arrepende. Quando o pródigo volta da sua vida pregressa de pecados para Deus, Deus então recebe com amor e o acolhe na sua família. É disto que fala assim, é que Deus quer acolher. Quando aquele que faz tudo certo também se arrepende dos seus pecados, o pecado do legalismo, o pecado de se achar melhor que os outros, o pecado de se achar mais importante, mais digno, mais santo, o pecado de se achar num pedestal da santidade, julgando os outros inferiores a si. Quando a pessoa se arrepende disto, terá comunhão também profunda com o Senhor. E Jesus morreu na cruz de braços abertos para acolher indistintamente todos os humanos que queiram se voltar inteiramente para com Ele. Que Deus nos abençoe e que todos nós possamos ser alcançados mais e mais por esta bendita graça do Deus que é pródigo em misericórdia, pródigo em alcançar, em curar, em restaurar, em renovar a vida. Nesses dias difíceis de pandemia, nós precisamos da renovação da vida, da esperança. E Deus quer fazer isto e fará por todos nós. Que Deus nos abençoe. Neste momento vamos continuar celebrando a este Deus com a ceia do Senhor, que será ministrada agora. Eu estarei ministrando aqui juntamente com minha esposa, a Rita, e você aí na sua casa, no seu apartamento, na sua residência, juntamente com a sua família. Neste momento solene, em que vamos recordar de que Cristo morreu por nós, porque Deus é pródigo em doar a vida de seu Filho a cada um de nós. Neste momento nós vamos ministrar a ceia do Senhor, eu e a Rita aqui, na nave principal do prédio da IBAN, e você aí, em sua residência, juntamente com a sua família. Eu vou pedir à Rita que ela ore ao Senhor, nesta hora, consagrando os elementos ao Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, pela oportunidade que tem nos dado de celebrarmos mais uma ceia do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente entre nós, aqui, e também em cada lar, nesse instante que os teus servos estão celebrando também a ceia, juntamente com suas famílias. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido presente nos momentos de alegria, nos momentos de dores. Senhor, nós te louvamos porque tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos dá a tua paz. Paz em meio a tantas dificuldades, muitas vezes, o Senhor se faz presente, nos dando a tua paz e a tua segurança. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. E porque, ó Deus, tu és aquele que nos sustenta, nos guarda, ó Deus, e tem nos protegido a cada novo dia. Consagramos a ti, Senhor, os elementos que estão aqui nesta hora, representando o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por toda a humanidade. Por amor de nós, o Senhor deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor deu a vida por nós para nos resgatar,
nos resgatar, Senhor, das trevas para a Tua maravilhosa luz. E neste momento nós consagramos esse memorial a Ti. Em Teu nome nós consagramos este memorial, Senhor. Amém. A ceia do Senhor fala exatamente disto, daquilo que acabamos de expor no Evangelho de Lucas 15, no capítulo de Lucas 15, que Deus é pródigo em sua misericórdia. Ele mandou seu Filho ao mundo. Isso foi um ato de profunda bondade e misericórdia de Deus para com todos nós. E Cristo morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Então, neste momento, nós vamos tomar do pão, comer o pão, símbolo do corpo do Senhor, em nome do Senhor. Paulo diz que ele recebeu do Senhor o que também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Agradeçamos a Deus neste ato por sua bondade em nos doar prodigamente o seu Filho. Comamos o pão em nome do Senhor Jesus. Diz também o apóstolo Paulo que, semelhantemente, depois de comer do pão, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue, e que todos devem tomar deste cálice, fazendo isto em memória do Senhor, sabendo que o Senhor também foi pródigo na cruz, em derramar o seu sangue em favor de todos nós. Ele foi pródigo em doar a sua vida, ele foi pródigo em doar a sua vida na morte por toda a humanidade. E hoje o Senhor é pródigo em interceder por nós junto ao Pai. Tomemos o cálice, símbolo do sangue do Senhor, em nome do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso bendito Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e com o povo de Deus no mundo inteiro. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde as famílias da igreja neste tempo de pandemia. Oramos em nome de Jesus. Amém.